Meu nome é Luciana, vamos fazer a lição de abertura hoje do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição que saiu para a gente foi de número 15, Conquista da Compaixão. Exercita-te pessoalmente na piedade, disse Paulo, está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Aceitemos assim as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação enfermiça dos que fazem perseguidores, ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre no sentido para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Então, essa lição. O que essa lição nos diz? De uma forma bem rápida e resumida. A gente não vai dormir, mais ou menos, e acordar Jesus Cristo. Isso não vai acontecer. Eu não vou me tornar um espírito iluminado, um espírito puro, apenas sonhando com isso. Apenas lendo belos livros da doutrina espírita, apenas vindo aqui no domingo de manhã, ouvindo pessoas trazerem esses ensinamentos da doutrina de Jesus. Sem a prática, a gente não vai conseguir nada. É praticando que a gente vai conseguir ser bom, ser caridoso, ter compaixão. Tudo isso que a lição nos fala, essas virtudes que a gente almeja tanto, a gente só vai conseguir tê-las se a gente praticar um pouquinho todos os dias. Porque se a gente olhar de uma forma, né, dos nossos exemplos que a gente, enquanto encarnados, tivemos ou temos aqui na Terra, por exemplo, Chico Xavier, que já desencarnou, obviamente, mas a maioria aqui provavelmente conheceu e conhece a história de Chico Xavier. A gente sabe que ele não chegou àquela ascensão, aquela bondade de coração do dia para a noite. Ele carregou no coração, por muito tempo, as mesmas aflições que nós. Claro que cada um com as suas necessidades, mas o mesmo teor de aflição que a gente carrega. As mesmas dificuldades que a gente carrega. Sem falar, lógico, do nosso exemplo maior, Jesus. Mas parece ser um pouco mais longe, né? Então vamos trazer os exemplos que estão um pouco mais aqui com a gente. Não precisa nem ser Chico Xavier. Aquelas pessoas que a gente tem na nossa vida, que a gente admira, que a gente fala, nossa, que bondade. Nossa, que pessoa desprendida, né, da matéria. Nossa, quanta coisa boa que essa pessoa faz. Como que essa pessoa conseguiu chegar até ali? É praticando. E uma palavra que a lição nos fala que
que a gente tem que lembrar é que muitos espíritos, inclusive Emmanuel, sempre nos traz como que a gente consegue fazer certos hábitos ficarem com a gente. Com a disciplina. Se eu não tiver disciplina, eu não vou conseguir implementar nada muito duradouro na minha vida. E a lição também nos fala, não é só no aspecto espiritual, no aspecto nosso de vida. Ele nos traz, nos traz os exemplos dos atletas. Agora a gente tem como exemplo excelente as Olimpíadas, vendo essas pessoas que conseguem fazer coisas que a gente fica boquiaberto. Eles chegaram ali do nada, ou eles tiveram que abrir mão de muita coisa para chegar onde eles estão hoje? Tiveram que abrir mão, como você vê vários atletas falando, de sair no final de semana com os amigos. Tive que abrir mão de tomar uma cervejinha, de sair num churrasco. Tive que abrir mão de dormir até tarde. Tive que abrir mão de muita coisa, porque eu tinha um objetivo maior que eu queria alcançar. E que eu sabia que eu podia alcançar. E eu trabalhei para aquilo. E aí você vê esses atletas que, né, fazem aquelas coisas maravilhosas, chegam... Às vezes conseguem aquilo que eles queriam, uma medalha de ouro, às vezes não, mas não deixam de ser atletas super bem-sucedidos naquilo que eles colocaram a sua determinação. Um artista, aqui também nos fala, um autor, quantas vezes a gente vê histórias de autores, escritores, que falam, não é assim, eu acordei e minha mente veio com aquela história maravilhosa, não. Eu tenho que ter a disciplina de sentar no computador e tentar escrever algo todos os dias de 10 às 3. Eu sento lá, espero, escrevo e apago, escrevo e apago, escrevo, às vezes para conseguir fazer uma página. Mas é a disciplina de sentar e tentar trabalhar naquilo de tal horário a tal horário. Então, trazendo para a nossa visão de crescimento espiritual, porque é para isso que a gente está aqui. É isso que a gente quer. É isso que nos faz falta. E por isso a gente está aqui. O que eu preciso fazer que eu sei que é algo que me falta e que eu sinto falta? Porque algo que nos falta a gente sabe que são muitos. Se a gente pegar o nosso exemplo maior, Jesus, as virtudes dele, as ações dele e as nossas, falta muita coisa. Muita coisa, não dá nem para comparar. Mas tem coisas que nos incomodam mais que faltam. Tem coisas que a gente faz de errado que dá uma alfinetada maior. Que cutuca mesmo. Que a gente fala, nossa, eu estou precisando muito melhorar isso, mas eu não consigo. Nossa, eu estou cometendo esse erro de novo, e já era para eu ter aprendido isso e ainda estou fazendo. A gente sabe quais são essas coisas para cada um de nós. Como que eu vou conseguir, então, superar isso? Pode ser que não seja só nessa reencarnação, pode ser que não seja só nessa vida. Mas se eu não começar a trabalhar nisso hoje, um pouquinho que seja, eu não vou chegar lá tão cedo. Eu ia falar nunca, mas a gente sabe que isso não é verdade. Porque nunca, a gente sempre... Deus nos criou para chegar à perfeição. Então, por mais que demore... A perfeição de espírito, né? Que a gente sabe perfeito mesmo, só Deus igual a ele não vai ter ninguém. Mas a perfeição do espírito, ou seja, o grau máximo de evolução espiritual, perfeição do espírito, eu só vou chegar lá se eu fizer algo hoje. É aquela velha história. A gente vai plantar hoje, eu vou colher ali na frente. Querendo ou não. Sendo coisa boa ou coisa ruim. Se eu plantei, eu vou colher. A gente sabe disso. O que eu preciso fazer hoje para que pelo menos daqui uns 5 anos eu já me sinta um ser humano melhor? E como que eu vou fazer? Disciplina. Disciplina é o quê? É quando eu não quero fazer e eu não sinto vontade de fazer, eu vou lá e faço mesmo assim. Se eu quero criar o hábito do exercício na minha vida, eu não posso esperar acordar com vontade de exercitar. Porque senão vai ter mais dias que eu não exercito do que eu me exercito. Se eu quero criar disso um hábito, eu preciso ir
Porque eu me predispus a esse compromisso, independente se eu estou com vontade ou não. Porque senão não vai virar um hábito. Eu vou continuar brigando comigo mesma e fica aquela briga na nossa própria mente, né? Ah, eu vou, será que eu vou? Ah, será que eu não vou? Ah, mas e se eu for? Ah, mas será que eu durmo mais um pouquinho? Aí fica aquela guerra. Não sei se com vocês acontece isso, mas comigo, aí o tempo que eu fiquei ali discutindo comigo mesma, eu já podia ter exercitado, voltado, tomado banho e ainda tô lá, eu pensando, será que eu vou? Se eu não criar o hábito através da disciplina, que é eu vou independente de eu querer ou não. Eu me predispus, eu fiz o compromisso comigo mesmo de, sei lá, vou dar um exemplo, fazer uma caminhada 5 vezes na semana, tá horário. Chegou aquele horário, por que a gente fica brigando com a gente mesmo se a gente quer ir ou não vai, eu não tô com vontade? Não... A gente faz isso pro trabalho? Ah, tá na hora de eu ir trabalhar, eu tenho que estar no trabalho às 8, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Vou ficar em casa hoje? Alguns de nós têm essa, né? E pode fazer isso, mas a maioria de nós não. Se você não for pro trabalho, tem que ir. Então, por que os compromissos que a gente faz conosco mesmos, que não interfere com outras pessoas, a gente tende a cumprir menos? A gente dá menos valor. Não deveria ser o contrário? Os compromissos que eu faço para comigo mesmo não deveriam ser os mais valiosos? Porque provavelmente estes são os que vão me trazer maior recompensa. Aquele compromisso que eu fiz comigo mesma. Então, tá, na hora de pensar assim, que é um exercício, tudo bem, é mais fácil, né? Tá no horário, às 8 horas da manhã, eu falei que eu vou caminhar. Não tem que ficar discutindo, não. É caminhar, é disciplina, pronto, vou. Até a hora que chegar o hábito, eu já não vou nem pensar 2 vezes mais. Mas fazer isso com as nossas virtudes é um pouquinho mais complicado. Não é tão fácil igual A mais B, não é tão fácil que tá ali escrito no papel, eu pus no papel, não. Mas a gente, quando vai fazer alguma coisa que vai contra o que a gente queria ter feito, a gente sempre pensa 2 vezes. Só que a maioria das vezes, a gente decide ignorar aquela chamadinha do nosso espírito protetor e faz mesmo assim. E depois usa aquela desculpa, mas a pessoa é muito chata. Nossa, mas aquela pessoa é insuportável. Eu precisava fazer isso para dar uma lição para ela. Ou, eu precisava falar daquela forma. Eu precisava cortar aquela pessoa no trânsito porque ele se acha o bam. Ele acha que ele é melhor que todo mundo. Tá cortando todo mundo no trânsito. Eu fui lá e cortei também. Isso tudo é desculpa nossa. Porque eu não cumpri com aquilo que eu sei que eu deveria ter feito, mas na hora não me deu vontade. Mesma coisa da caminhada. Porque 99% das vezes a gente sabe que a gente está fazendo algo que está indo contra tudo aquilo que eu estou estudando aqui no domingo, ou lendo na minha casa, ou aprendendo, que Jesus nos falou já há 2000 anos atrás. Tudo aquilo que você faz a uma outra criatura, da maior a menor, é a mim que você está fazendo. Então, se eu estou agindo de uma maneira que Jesus não agiria para com meu irmão, eu estou fazendo algo errado. E a diferença é que quando eu tenho consciência que está errado, é aí que eu tenho que mudar. Porque tem tanta coisa errada que a gente faz que às vezes a gente não tem nem consciência. Aí é difícil, né? Quando a gente tomar consciência, a gente vai poder trabalhar naquilo. Mas as que eu já tenho consciência, a gente tem que começar a pensar. E tem que começar a agir com disciplina. Eu quero ser uma pessoa assim. Então, por que eu ainda estou fazendo coisas que vão contra isso? Vou me esforçar. Vai muitas vezes requerer esforço. Eu preciso fazer força para conseguir, sei lá, tratar bem certa pessoa por causa disso. Pois faça. É a disciplina. E é isso que a lição vem nos trazer. Quem quiser ler depois, livro Ceifa de Luz, adoro esse livro porque ele traz as lições assim de uma forma bem simples pra gente. Número 15. Então vamos fazer a nossa prece para iniciar os aprendizados dessa manhã. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus.
Agradecemos imensamente por essa oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para aprender um pouquinho mais sobre o seu amor. Que o Senhor possa nos ajudar a manter as mentes abertas, o coração aberto para receber aquilo que cada um de nós mais precisa nessa manhã. Ilumine a todos nós e aqueles que aqui não estão. Muito obrigada, que assim seja. Então agora a gente vai passar para o Livro dos Espíritos, que está com o Dino. Obrigada, gente. Livro dos Espíritos. Vou precisar de todos vocês hoje, porque essa questão dá bem o que pensar. Nós estamos na questão 641. 641. Isso. Que está no capítulo 1 da Lei Divina e da Lei Moral. É a primeira parte. Não, nós estamos na terceira parte, que é o bem e o mal. Um assunto bem relevante para a gente, né? Que estamos aqui encarnados e tendo que entender todo esse processo do que é bom, do que não é, como nos melhorar, como a Lu trouxe, né? O que é pensamento, o que é ação. E a gente está aqui na 641 e eu vou tentar fazer a 641 e a 642 hoje, com a ajuda de vocês, tá? Importante que a gente troque essas informações para que a gente possa aprender junto, tá bom? Na pergunta do bem e o mal, Kardec faz o seguinte questionamento para os espíritos da codificação. Ele fala: será tão repreensível quanto fazer o mal, o desejá-lo? Eu vou ler a resposta para a gente começar a tentar falar um pouco sobre. Fala assim: conforme há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Uma resposta bem interessante, né? Nós muitas vezes achamos que participamos de algo, nos satisfazemos com aquilo, mas achamos que estamos isentos, né? Porque nós não colocamos a ação. Na abertura, a Lu estava trazendo esse tipo de coisa, né? Tudo é ação, mas pensamento também é ação. Desejo também é ação, né? Nós estamos aqui falando de, se você tem a oportunidade, que muitas vezes nós temos esse sentimento, né, de fazer algo, pensamos mal a respeito de alguma pessoa, seja qualquer situação que seja. Mas se você tem a ocasião de fazer um ato para retribuir aquele sentimento, né, mas você não o faz por força própria, isso é uma virtude. Você teve a oportunidade de fazer um mal àquela pessoa, mas você se conteve. Não vou fazer isso porque não está certo fazer isso. Senti o sentimento, pensei, mas não fiz. É uma virtude. Da mesma forma que se você compraz com o mal que aquela pessoa sofreu ou passou, você também está participando daquilo. Tudo que nós pensamos se constrói. Tudo começa no pensamento. Para se chegar ao que a abertura que a Lu trouxe hoje das ações, de fazer, de realmente moldar as coisas, onde começa? No pensamento. Então é importante que nós sempre estejamos ligados, né? Preocupados com o que nós estamos pensando. O que nós estamos arquitetando, que tipo de pensamento que nós estamos tendo no nosso dia a dia. Quando nós estamos conversando com alguém, como nós estamos interagindo com alguém, qual é o tipo de pensamento que nós estamos tendo daquela pessoa?
Muitas vezes nós não estamos agindo, mas nós estamos pensando. Nós estamos emanando a energia que ela vai começar a criar em volta de você. Porque pensamento é energia. Tudo que se joga no universo volta, se carrega. Então nós temos que ter sempre a doutrina nos traz isso. Nós temos que ter os ensinamentos do Cristo, né? Orar e vigiar sempre. E isso faz parte, vigiar o que nós estamos pensando. Vigiar o que nós estamos não simplesmente agindo, não simplesmente fazendo, né? Porque arquitetar alguma coisa, ter pensamentos ruins, sempre é que traz as ações que não são muito boas. Já notou quando você entra numa certa discussão com a pessoa e você fala alguma coisa e agride aquela pessoa no falar e depois você fala assim, ah, falei sem pensar. Já passou por isso? Não, você não está pensando na hora que você falou, mas onde é que começou? Começou na sua cabeça lá dentro, pensando, porque isso tudo está ligado, o nosso pensamento está ligado ao universo, nós estamos todos conectados. Isso é fato, isso é provado, isso não tem como ser diferente. Então, tudo que a gente coloca em pensamento, em ação, em qualquer outra forma que seja, em omissão também, é algo que nós estamos colocando em cima de nós mesmos. Porque tudo que nós temos o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio nos dá toda a liberdade, mas também nos dá toda a responsabilidade. Isso não é coisa nova. Eu estava pensando a respeito disso, de omissão e ação e pensamento. Quem já foi para a igreja católica aqui, sabe? Quem já fez confissão na igreja católica? Alguém? Levanta a mão, deixa eu ver. Qual que é a frase que você fala quando você vai falar com o padre na igreja católica? Confesso perante a Deus Todo-Poderoso e aos meus irmãos o quê? Que pequei muitas vezes por pensamentos, atos, palavras e omissões. A sequência: pensamento, palavras, atos e omissões. Então é simples, né, a gente pensar isso. São os ensinamentos do Cristo, ensinados de qualquer forma que sejam, mas pelo menos aqui a gente está. Eu aqui faço um estudo, a Lu faz outro, o Luiz faz outro, vocês estão aqui, a gente participa, a gente se interage, né? É a diferença que a doutrina traz. Nós não temos aquele quadro de pessoas que estão ali responsáveis. Nós somos todos responsáveis. A doutrina traz isso. Todos nós, quando estamos aqui agora, pensando e agindo, nós estamos contribuindo para que isso aqui esteja acontecendo. Então é importante que a gente tenha isso dentro da gente, né? Cuidado com os nossos pensamentos, porque é ali que começa tudo. Alguém quer colocar alguma coisa? Por favor? Ok, fala. Por exemplo, se a gente tem pensamentos bons, e tem consciência disso e vive nessa vibração, aí encontra um amigo ou uma amiga que não tem, e quer encher a cabeça da gente. Se a gente pedir para ela mudar de assunto, ou ele mudar de assunto, ele briga com a gente, não dá mais para conversar com você. E aí, como é que fica isso? Não é? Então, é interessante o que você trouxe, porque quando nós estamos buscando entender, né, o que é estar aqui, o que é estar encarnado, e muitas vezes você encontra isso no espírita, né, que está mais... Você chega com um problema, ele sempre tem uma maneira de te explicar aquilo. A raiva daquela pessoa, o momento de raiva que nós acabamos de falar, começou num pensamento, ele veio trazendo, e aí ele está nessa história, ele está querendo ali, talvez, uma afirmação sua sobre a coisa. Muitas vezes a gente tem que escutar, mas não é legal se a gente puder ter um conhecimento e falar, meu amigo, vamos sentar aqui um pouquinho, vamos pensar nisso que está acontecendo, né? O que vai te levar? Olha só, você está começando a pensar, daí a pouco isso vai criar uma outra coisa, sabendo no nível carnal, que é o que a gente entende, tá? Mas entendendo que a nível espiritual, aquela situação ali é bem pior do que a gente pensa. E quem tem a condição, né, de ver e de sentir isso, sabe. Isso é um desenvolvimento que as pessoas vão tendo. Alguns já vêm com essa missão, né, que seja
para fazer, melhorar ou para algum tipo de resgate, mas nós sabemos, tem os médicos que sentem, né? E a gente também tem algum tipo de intuição. Então você sabe, muitas vezes você já sentiu quando você vai conversar com uma pessoa nesse sentido e a energia bate em você? Você sentiu isso? Bate assim, aquele curso pesado? É o pensamento que está ali, são as coisas que estão rolando. Então é importante a gente ter sempre isso e também não participar. Agora, omitir também é ruim, né? A gente faz isso, a gente tem a oportunidade de fazer, é o que vai falar na próxima pergunta. Se a gente tem a oportunidade de falar, é importante a gente não se omitir, certo? Porque se você está numa situação X e está acontecendo algo ali que não está muito indo para o lado certo, seja por qual motivo que for, é importante a gente falar, não, gente? A pessoa pensa que mudar o assunto. Sim. Já é um recado. É ou não é? Aí muitas das vezes a pessoa não aceita. Não, mas aí não é um problema teu mais, né? É a próxima pergunta do Livro dos Espíritos. Fala, Lu. Com relação a isso também, é importante quando a gente, você fala, né, os nossos pensamentos tão bons, aí chega uma pessoa que está com vibração mais baixa. Baixa. A gente sempre vai ter isso, porque senão são aqueles monges que vão para o alto da montanha se distanciar da humanidade. A única forma da gente não estar submetido a esse tipo de vibração. Porque na Terra, ninguém está na vibração alta o tempo inteiro. Então, é importante a gente pensar que a gente não precisa se isolar dessas pessoas. Às vezes sim, porque às vezes a gente não está em uma condição boa e se a gente ficar com isso, a gente vai piorar. Mas se eu estou numa sintonia boa, é importante não se isolar. Mas pode ser que a vibração daquela pessoa até interfira com a minha. Mas se eu estou conectado, que eu quero aumentar, subir a minha vibração, a partir daquela ali, até mesmo naquela situação, a gente pode pensar e tentar neutralizar, porque a gente tem que estar consciente de que a gente tem que ter um escudo, porque a gente não vai conseguir mudar o outro. E se a gente conseguir mudar o outro é através das nossas próprias ações, né? Então é complicado. Vão ter sempre essas pessoas, mas é importante a gente estar prestando atenção em mim, que eu consigo baixar muitas vezes a sintonia, mas tentar subir de novo, porque a gente sempre vai estar exposto a isso. Uhum. Carlos. Vindo, a pergunta que o companheiro fez ali, que a Luciana trouxe uma palavra, existem fases disso aí, certo? Você, quando quer se afastar de alguma coisa, ou se livrar e sair daqueles vícios que a Luciana estava falando ali no começo, trabalhar em si mesmo, existe fase, a pessoa, no começo, é difícil. No começo, a pessoa, às vezes, sente a necessidade de se isolar daquela situação, porque a pessoa ainda não tem o domínio total daquela situação. Então, realmente, é preciso a pessoa, no começo, até a pessoa se estabilizar e dizer, não, isso não me pertence mais, eu não preciso mais disso. Mas, a partir do momento que a pessoa precisa daquilo, a pessoa pode e deve ajudar aqueles companheiros. Por quê? Porque a gente vê Jesus e veio para os doentes. Sim. Veio e ficou, foi para ali com meio de bandidos, de pessoas que eram, na época, a escolha da sociedade. Certo? Então, a partir do momento que você tem o seu autodomínio, você não se deixa mais influenciar por aquela situação, você tem e deve sim ajudar aqueles companheiros de retaguarda. Sim, é importante a prática que a Lu trouxe também, né? Porque não adianta a gente não querer ensinar o que você não pratica. Não é certo isso, né? O interessante também, eu só queria Sim, pode falar. complementar uma coisa que você falou, a questão de estamos aqui um para ajudar o outro. Cientistas descobriram que nas matas e florestas, quem assistiu o filme Avatar vai se lembrar disso. Nas matas e florestas, na época de estiagem, as grandes árvores, as árvores mais antigas, mais velhas, que têm as raízes mais profundas, que conseguem se alimentar melhor, elas têm uma rede subterrânea, que elas se entrelaçam as raízes para as árvores menores, e ela distribui aquela energia para as árvores menores. E é tudo assim, na natureza é assim desse jeito, a gente não vê isso porque a gente não tem a percepção do invisível. Não. Mas funciona da mesma forma. Claro que sim. Alguém mais, gente? Oi, pode falar. Hoje eu assisti um vídeo muito bacana de
Uhum. Então, tipo, como as conexões são feitas, como os neurônios são conectados, Uhum. é mais ou menos a mesma forma que a energia é propagada no universo todo. Eu já vi esse documentário também. É a mesma história, só que no macro, né? Interessante, eu já vi isso aí. Claro que somos. É a mesma coisa. Gente, Miramês, ele fala assim nessa resposta. Ele fala, pensamento é vida. Oi, você levantou a mão? Quem levantou a mão? Não? Ah. Pensamento é vida. Aquilo que nós pensamos, nós o vivemos. A ciência há milênios estuda a mente do homem e ainda se encontra nas primeiras letras, no que tange a função dos pensamentos. Deus está presente nos pensamentos dos homens. É isso. Nós nos ajudando em todos os momentos e conhecermos a nós mesmos. Ele nos dá certa liberdade, que é o nosso livre-arbítrio, para que a conquista seja mesmo em parte nascida dos nossos esforços. No que se refere ao nosso bem-estar, mesmo vivendo há muito tempo no plano espiritual, com mais liberdade, nos consideramos seres humanizados, por termos compromissos sérios com Jesus, para viver como os encarnados, lutando dia a dia para o autoaprimoramento. Tudo o que Jesus fazia, realizava com a força do pensamento, que nele está e é o maior poder. Aí ele fala aqui embaixo assim, o homem erra pelo pensamento. Tudo de bom e de mal nasce nos princípios do pensar, para então depois se materializar nos atos. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Isso está em Mateus, ele cita esse verso de Mateus. Em si, analisando isso, pode-se notar que o pensamento impuro estraga a nossa conduta. Eis porque devemos educá-lo, instruindo-no nossas intenções. A doutrina espírita é uma escola de educação da nossa mente, ampliando os exercícios, de modo a capacitar-nos a renovar os nossos pensamentos para somente pensarmos no amor e na verdade. Olha, eu estava lendo isso aqui de Miramês e a coisa que mais me chamou a atenção foi essa frase aqui: Deus está presente no pensamento dos homens. Estamos nessa transição, né? Vai levar um tempo ainda, talvez na próxima, quem sabe, a minha encarnação eu volto para cá, Deus queira. Mas o mundo de transição, quanto mais você progride, é isso, você não tem esse bloqueio que nós temos na carne. Então, Deus estando em nosso pensamento, essa é a importância de nós estarmos sempre nos educando. Porque não adianta, eu posso esconder qualquer coisa de vocês, mas o meu pensamento está ligado ao Pai. E a intenção que eu tenho, como eu penso, como eu falo, está ligada a Ele. Então, quando você percebe, tem isso em você e age dessa maneira, onde você só pensa o bem, onde você não pensa, não deseja mal, não age. Porque se você não pensa, você não age. Você está agindo junto com o pensamento de Deus. E aí, meus amigos, nem de lei humana a gente precisa mais. Porque quem age dessa maneira, quem vive dessa maneira, não infringe nenhuma lei divina, quiçá humana. Então, esse é o progresso, essa é a meta. Estamos longe disso? Claro que sim. Mas temos que começar, né? Com o hábito que a Lu trouxe hoje aqui. De alguma maneira, algum momento. Temos que começar a educar os nossos pensamentos. Eu acho que foi mais ou menos isso que essa pergunta trouxe. Podemos ir para 642? Essa é mais complicada um pouco, na minha opinião. Porque na 642, Kardec fala assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Praticar o mal, bom, mas será que é só isso? Olha a resposta que a gente tem: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Essa resposta dá um nó na cabeça da gente, na minha, porque você fica assim, mas como assim? Que mal que eu vou responder por não ter praticado o bem? Se eu deixei de falar com um amigo que veio falar, eu falar, vamos mudar de assunto, não mudamos, o cara vai lá e faz alguma coisa, será que eu tenho responsabilidade com isso? Será mesmo que eu tenho responsabilidade com isso?
Porque aqui não fala qual mal. Aqui não fala, né? Só lhe dá aqui, ó, você tem que praticar o bem. E você é responsável por não praticar o bem e é o mal que resulta disso. Mas se todos nós temos o livre-arbítrio e a responsabilidade, isso é a minha opinião, tá, gente? A minha opinião, e eu abro para que vocês coloquem a de vocês, para que a gente possa entender melhor, para que eu possa entender melhor. Porque é uma pergunta que é realmente difícil, por isso que eu falei, eu preciso de ajuda de vocês. Se eu não pratico nessa situação e algo acontece, a responsabilidade é de quem o praticou, de quem o pensou, de quem o cogitou. Se eu tive a oportunidade de fazer algo e não fiz, essa responsabilidade, o mal que eu irei responder é sobre a minha perca de oportunidade. Porque nós estamos aqui todos no mesmo sentido, na mesma caminhada. E quando você deixa de fazer um bem, ou quando você deixa de participar de algo, quando você deixa de falar com uma pessoa, não faz isso, vamos conversar. Quando você não pratica algo, né? Talvez essa falta dessa oportunidade nem vai gerar uma tragédia. Vamos tirar esse lado. Não vai gerar uma tragédia, mas você responderá pela perca de oportunidade que você teve. Essa é a maneira que eu vejo, porque a responsabilidade, ela é individual. Nosso pensamento está em Deus, mas é cada um conectado com Ele, e Ele com todos. Você entende? Então, assim, eu vejo dessa maneira, porque senão a gente vai ficar naquela culpa, né? Puxa vida, eu não falei com o cara, e aí o cara foi lá e fez essa... Eu vi e fez essa bagunça toda, e agora a culpa é minha, você entende? Vai criar culpa, e isso aqui não foi feito para gerar culpa em ninguém, gente. Se você está movendo dentro da doutrina espírita com o sentimento de culpa, algo está errado. Isso aqui foi feito para que você aprenda a entender quem você é e o que você pode fazer. Caridade na doutrina espírita. Qual que é a definição de caridade na doutrina espírita? Quem pode me falar? Sim, mas qual que é como é que está explicado dentro da doutrina espírita? Sim, mas aqui fala, que eu me lembre mais ou menos, fala assim, indulgência para com todos, né? Perdão das ofensas, tem mais alguma outra coisa. Então, esse movimento de caridade é fazer ao bem, que você possa fazer todo, que seja, ser indulgente, sabe? Não ficar pensando e olhando o defeito do Zé ou do José, entendeu? De ficar colocando o dedo, de ser indulgente com os erros das pessoas, porque nós também temos erros, né? E perdoar aquele que nos ofende. Essa é que eu me lembre, aqui dentro da doutrina que eu aprendi a respeito de caridade. Isso é caridade. Filantropia é bom. Se você tem condições de ajudar com o material, sim, é ótimo. É bom fazer isso. Mesmo que não tenha sentimento, porque você tem que começar em algum momento da sua vida. Mas você não pode se responsabilizar. Então, eu achei essa resposta muito profunda para que a gente não tenha um debate aberto sobre ela, para entender como cada um vê, porque essa é a maneira que eu vejo e a minha função aqui hoje é de trazer o que eu penso. Então, o que vocês acham? Fala. Eu acho que a palavra-chave aí é culpa, porque às vezes quando você deixa de fazer o bem, mas você não está consciente, faz diferença. Quando você sabe... Em você? Em você. Quando você sabe que teria que fazer e se omite, você não faz, aí é claro que é uma coisa errada. Mas quando você está completamente não tem ideia... Desligado das coisas, né? Então eu acho que... Então, assim, Em você perdeu a oportunidade, é o que eu penso. Mas tem a responsabilidade maior. Sim. A questão é que está no livro dos Espíritos, que você referiu, é 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Como entendia Jesus, exatamente, é isso mesmo. Indulgência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Exatamente. Eu sabia que estava no livro dos Espíritos em algum lugar. Fala. Dino, quando a gente para pensar que a fila que tem de espíritos para encarnar, dizem que é 8 por
só adianta a gente. Sim. Lá do outro lado a gente aprende, mas aqui a gente põe em prática, porque aqui a gente tem disposto às vicissitudes. Então, quando a gente para pensar isso, ele fala ali, você perdeu a oportunidade de fazer o bem, Sim. você já, dentro de si, você já carrega uma culpa de ter perdido. Já perdeu a oportunidade. Sim. E ali, ó, por quanto você responderá por todo o mal que haja resultado de não ter praticado bem. Então, está bem, eu não tenho nada com fulano, eu não ajudo fulano. Mas se eu tivesse ajudado fulano poderia ter conseguido muito mais coisa ou ter evitado o mal àquela pessoa. Sim. Então, é uma coisa muito profunda. Sim, pois é. E é exatamente esse o ponto que eu quero tocar, e você trouxe muito bem. Você perdeu a oportunidade, talvez, de fazer algo que mudasse a trajetória daquela pessoa. Mas aquela pessoa fez por conta dela. Então, o mal que eu vejo que você... resultado mal praticado, esse de não ter praticado bem, porque é o que fala, o resultado de não haver praticado bem. Esse que você responderá é seu. Você perdeu essa oportunidade. Né? Eu tenho um exemplo rapidinho que aconteceu comigo essa semana passada. A gente foi pra praia. A gente estava num grupo, tinha um pai com um carrinho, parecia uns 10 meninos, um monte de menino, e a mãe. E eu vi que ele estava esperando ali sentado, né? E tinha gente que passava e falava alguma coisa e ria. E alguém no nosso grupo parou lá e falou assim: você quer ajuda para descer com esse carrinho? Porque tinha que descer com esse carro. Aí o cara falou assim: você acredita? Se eu te falasse a quantidade de pessoas que passou aqui, nossa, e your hands full, ou seja, está cheio de coisa, e ri e fala, pô, boa sorte, e desceu e não ofereceu ajuda, você não acreditaria. Você foi o primeiro, eu estou aqui por meia hora. Você foi o primeiro a oferecer ajuda. Quero sim, muito obrigada. Então tá. Vamos supor que essa pessoa não tivesse oferecido ajuda, esse pai descesse, caísse, trombou lá, se machucasse. Sim. Um exemplo bem básico. Sim. Mas você deixou de fazer o bem e oferecer a ajuda, porque não é ajuda, você não precisa a pessoa te pedir, né? Se você está ligado, você vê que aquela pessoa precisa de ajuda, quantas vezes a gente omite a ajuda porque a pessoa não nos pediu? Mas se você deixou de fazer aquele mal, ou seja, você evitou um mal que poderia ter. E não tem nada a ver com livre-arbítrio, nesse caso desse exemplo, né? Por exemplo, porque se é uma situação dessa, tem a ver com o livre-arbítrio da pessoa, daí é mais complicado ainda. Mas são coisas simples muitas vezes. Se eu deixo de fazer o bem, eu posso estar causando mal para aquela pessoa sem a intenção primária, mas é isso. Essa situação é complicada. Isso é a questão do que você trouxe, é o hábito, né? O que custa você abrir a porta para uma pessoa que está passando? O que custa você oferecer ajuda? Você começa a praticar isso vem naturalmente para você. E você começa... Isso são coisas pequenas, porque coisas muito maiores existem. Quem já leu O Violinista de Veneza? Não. Esse livro é muito interessante. E tem um caso que acontece desse senhor, que o cara vê de manhã bêbado na praça, e ele está lá, e aí quando ele passa a tarde, ele está lá sentado, sem se mover, ele falou, pô, ele ficou o dia inteiro sentado, vai chover muito essa noite, ele foi para casa. Quando ele chega em casa, aquilo fica martelando a cabeça dele, né? Aí ele não consegue, ele volta à praça, chega lá, tem 2 policiais zombando da situação do cidadão que estava sentado, ia começar a chover com frio, sem se mover, e ele fala com os policiais, esse homem está aqui o dia inteiro e tal, ele vai passar a noite aqui, ele não vai aguentar, ele está muito fraco. Aí os caras começam a mover para trazer, para levá-lo para um abrigo e tudo mais, e aí acontece que eles levam para o abrigo e ele volta para casa muito tranquilo. Aí acontece a situação, que é um livro espírita, onde o espírito volta, bate na casa dele, é uma situação muito interessante. Mas ele fez isso, e a consequência daquele ato foi que ele ganhou, aquele senhor, ele desencarnou realmente naquela noite, mas ele não desencarnou nas chuvas lá de fora, ele desencarnou com dignidade num abrigo. Então aquele espírito, aquela ação que ele teve de fazer esse bem, fez com que ele ganhasse um amigo no mundo espiritual. Essa é mais ou menos o que passa nessa pequena parte dentro desse livro, tá? É isso que eu queria fazer. Eu acho que ilustra um pouquinho, né, a respeito do que a Lu trouxe também. Gente, Evangelho com Luiz, obrigado pela ajuda de vocês. Bom domingo a todos.
Bom dia a todos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. E aqueles que são rostos antigos também. Tá? Né, Tereza? Foi muito bom ontem, né, Tereza? Nosso encontro lá na casa da Ilvete. Divertimos bastante, né? Pois bem, no último evangelho que eu fiz, eu comecei falando a respeito da saga desse Espírito que nós conhecemos como Emmanuel. Né? E hoje não vai ter o PowerPoint, mas vamos trabalhar com algo do que foi falado aqui a respeito já na abertura. Por isso que eu até peguei o livro da Lu, que a Lu fez a abertura da mensagem número 15, a respeito da parte de disciplina, de vontade de vencer, não é isso? Porque, vejam só, quando nós achamos que estamos numa condição já de entendimento, qual a razão, por que e por que não fazermos a nossa caminhada com maior responsabilidade? Porque, na realidade, quando a doutrina espírita nos bate à porta, é um momento de que fala, opa, isso aqui faz sentido para mim. Faz sentido em que ponto de conhecimento ou de mudança de hábito? Ou mudança de comportamento? Porque como sempre dizemos, Jesus não trouxe um código religioso, mas um código de conduta. Conduta entre seres. Porque ele não criou nenhum vínculo religioso, não criou nenhuma seita religiosa. Mas ele trouxe condutas. E, como nós vimos no evangelho anterior, Públio Lentulus tem aquele encontro belíssimo com Cristo. E ele, naquele momento, ele não tomou uma decisão de que fosse o bastante para que ele mudasse o seu comportamento. Mas ele sentiu o baque. Ele sentiu o baque. Imaginemos nós, encontrar alguém que não é somente um espírito protetor, mas aquele que é o responsável pela conduta de todos nós nesse planeta Terra. Tete a tete. E não só a figura dele, mas imaginemos uma aura tão doce diante de nós. O que faríamos? E ele praticamente chorou. Ele não conseguiu segurar as lágrimas. Mas, acima de tudo, ele não demoveu a sua mudança pelo orgulho e pela sua vaidade. Falava mais alto. Mas o Cristo, naquela época, falou, só os tempos dirá. Então, quando ele renasce 50 anos depois, como Nestório, ele renasce como um judeu. De romano, ele nasceu como judeu. Vejamos só, houve uma inversão de valores. Porque na época, judeu estava sendo submetido a um regime quase que de domínio do povo romano. Na época, quando era Públio Lentulus, ele dominava. E como nasceu judeu, ele era dominado. E nasceu já como um escravo, de uma certa forma, livre, de escravos livres. Mas ele acabou caindo no regime de escravidão. Mas só que ele renasce em Éfeso, no ano de 131, com o nome de Nestório, de origem judaica, escravizado por romanos, que o conduz ao país de sua anterior existência. Ele foi conduzido para Roma. Então, nos seus 45 anos presumíveis, mostra em seu porte um orgulho silencioso e inconformado. Ainda o orgulho está falando mais alto nele ainda. Vejamos só que este sentimento que nós carregamos, ele é muito difícil de ser retirado da nossa personalidade, enfim. Porque ele vem... Quanto tempo ele vem trabalhando esse sentimento de orgulho, de egoísmo,
de vaidade. Porque, na realidade, quando ele foi o seu bisavô, ele era um homem já de leis, mas era um homem corrupto. Quando ele renasce como Públio Lentulus, ele já é um homem íntegro. Olha a mudança em um processo reencarnatório. Então, por isso que nós observamos que nesse espaço de tempo em que nós, no ir e vir do plano espiritual para o mundo material, em si do encarnado, nós temos essa capacidade de discernimento. Por isso que não se corrige da noite para o dia as nossas deficiências. Nós somos talhados por aquilo que nós estamos vivenciando. Sim, mas se o meu livre-arbítrio disser que não, eu não vou mudar. E ele mudou já nesse aspecto, como Públio Lentulus. Agora, nessa próxima encarnação após Públio Lentulus, ele veio para trabalhar o quê? A humildade, porque nasceu como um escravo. Ele já havia sido, antes dele desencarnar em 79, como Públio Lentulus, a escrava Ana já havia colocado nele o sentimento cristão. O livro Há 2000 Anos mostra muito bem isso, é um livro muito belo. E no próprio livro narra alguma coisa das reminiscências quando ele era Públio Lentulus, o Sura. E no processo do desencarne dele, no plano espiritual, ele lembra, através de sonho, ele confidenciando com um amigo, a respeito de que via Lívia o auxiliando. Imaginemos esse espírito Lívia que veio caminhando com ele durante esse tempo. Renasce para ser esposa, sempre procurando auxiliá-lo. São os anjos protetores, os espíritos protetores, que muitas vezes não estão nem no plano do plano espiritual, mas vêm junto conosco para nos dar uma força maior. A mãe de André Luiz não reencarnou apoiando o esposo na época, para receber 2 filhas, do quais ele, na época, ele havia desvirtuado 2 moças, e ela ia recebê-las como filha, e ele seria esposo dela novamente. Seria um espírito protetor de 3 espíritos que haviam caído. Então, nós observamos que, nesse processo que Emmanuel passou, ele foi também martirizado no circo. Mas há um livro chamado 50 Anos Depois, onde narra a história dele. E ele já havia sido convertido ao cristianismo. Através de quem, praticamente? De João Evangelista, que ainda estava encarnado quando ele voltou. E ele assistindo às preleções de João, ele se convenceu que já havia tido um contato com isto. E ele se tornou realmente um grande orador. Vejamos o que diz uma passagem a respeito dessa pregação. Porque, na realidade, quando ele estava na catacumbas ali, fazendo indo assistir às preleções daqueles que estavam na tribuna, houve uma prisão de Policarpo, que era um dos pregadores. E alguém pediu que na Assembleia, se houvesse alguém ali na Assembleia que pudesse vir pregar o Evangelho. E como praticamente ninguém se levantou, ele sentiu no seu ímpeto, no seu interior, que poderia ir lá. Vejamos a pregação desse espírito que estava começando a ser modelado. Saudado pelo olhar ansioso e confiante de todos, Nestor começou a falar com sua sinceridade comovida. Irmãos, sinto que a minha indigência espiritual não pode substituir o coração de Policarpo nesta tribuna, mas o fogo sagrado da fé precisa manter-se nas almas. Assumindo a responsabilidade da palavra esta noite, recordo a minha infância para vos dizer que vi João, o apóstolo do Senhor, que por longos anos iluminou a igreja de Éfeso.
Ele não nasceu em Éfeso? Assumindo o grande evangelista nos seus arroubos de fé, falava-nos do céu e das suas visões consoladoras. Seu coração estava em permanente contato com o Mestre, de quem recebia a inspiração divina como derradeiro discípulo na terra. Foi o último apóstolo. Então vejamos bem que o Cristo aproveita de todas as formas aquele que permanece, era o único, o último, mas nunca foi abandonado pelo Cristo para continuar dando o seu contributo. Então observemos que a partir do momento que nós entramos em contato com algo que nos traz um sentimento que nos vibra diferente, é necessário praticarmos. É necessário abrirmos o nosso coração para nos entranharmos nesse sentimento. Através de quê? Da prática do que está sendo colocado. Porque se assim não for, letras não nos vão fazer mudar. Mas sim o entendimento dessas letras vai nos fazer movermos-nos diante do que nós estamos vendo. Se não fizermos isto, para que estamos aqui? Para ouvir alguém falar? Tão comprometido como todos os outros? Com tantos defeitos como todos os outros? Se aqui estamos à frente, não somos aqueles que somos capazes de sermos somente aquele que pratica o bem e o amor. Não. Ainda existe em nós muito a ser polido. Na encarnação passada poderíamos ter trabalhado para disseminar o ódio através da nossa palavra. A dissidência. Quem sabemos? Mas no nosso íntimo nós nos conhecemos a nós mesmos. Por isso a importância de quando nós entramos em contato com algo que nos faz mexer por dentro, é necessário que nós possamos pelo menos olharmos o que fiz no passado para que eu não pudesse estar melhor hoje. Não é para olharmos o passado e falar assim, por que eu fiz aquilo de errado, por que isto, por que aquilo. Não, porque eu não aproveitei a experiência do passado para ser melhor hoje. Isso o Nestório, né? No caso, Emmanuel já aproveitou a convivência que ele teve com Ana, mas sempre estava presente nele a figura do Cristo, que o trouxe à realidade do Espírito. Ele estaria em que processo hoje? Porque hoje ele está encarnado. Como ele vai se manifestar? Muitas pessoas ficam preocupadas, principalmente os espíritas. Onde Emmanuel reencarnou? Onde está Emmanuel? Para que motivo? Simples curiosidade? Ou será que passaríamos por todos os processos que ele passou? Perguntarmos por quê? Se sou eu que devo me mudar, não ele. Ele está fazendo o seu compromisso. Por isso a importância de observarmos quando Nestor continua, ele diz assim, Nestório, desculpe. Invoco estas reminiscências longínquas para recordar que o Senhor é a misericórdia infinita. Na minha pobreza material e moral, não tenho vivido senão pela sua bondade inesgotável e quero invocar a sua assistência caridosa para o meu coração neste momento. Ele já colocou na sua preleção que o Cristo deveria ser o condutor das suas palavras. Desde criança tenho os olhos voltados para os sublimes ensinamentos do seu amor e parece-me também havê-lo visto no seu apostolado de luz. Reminiscência. Pela nossa redenção na face escura da terra. Às vezes,
como que, impulsionado por um mecanismo de emoções maravilhosas, tenho a doce impressão de ainda o estar vendo ao Tiberíades, a ensinar a verdade e o amor, a humildade e a salvação. Figura-se-me frequentemente que aquelas águas claras e sagradas cantam-me no coração um hino de eterna esperança, e apesar dos véus espessos da minha cegueira, sinto que o contemplo em Nazaré ou em Cafarnaum, em Cesareia ou em Betsaída, arrebanhando as ovelhas desgarradas do seu aprisco. Sim, irmãos, o Mestre nunca nos abandonou no seu apostolado divino. Seu olhar percussiente vai buscar o pecador no mais recôndito sovacão da iniquidade. E é pela sua ternura infinita que conseguimos caminhar indenes nos desfiladeiros do crime e do infortúnio. Então veja só, quando ele está nesse processo de redenção, de compreensão, mas acima de tudo para dobrar o seu espírito ainda no orgulho, na vaidade, ele está fazendo com ele um processo de disciplina, como foi dito aqui. Disciplinando a si próprio, para que se manifeste nele algo que alguém, como Cristo, colocou em seu pensamento. Não foi um ser qualquer. Por isso, esses grandes vultos do cristianismo, como nós podemos observar, eles são seguidos por Cristo. Porque eles são espíritos praticamente escolhidos a dedo. Não pelo, fala, eu quero você, não, mas pela capacidade já de muitas vezes, de têmpera, de fortaleza. Por que ele escolheu Paulo? Mesmo sendo um espírito ainda que dizia, desejo fazer o bem, mas o mal reside em mim. Mas pela têmpera, pela fibra, pela coragem de sair propagando uma doutrina que antes ele renegava. Paulo renegou o Cristo. Perseguiu, foi um dos primeiros perseguidores dos cristãos novos. Mas quando ele fez aquela virada de chave, o que ele fez? Retornou de uma forma tão íntegra e tão forte, que é por ele que nós estamos tendo condições de ter o Evangelho em nossas mãos, pelo conhecimento, pela sua perseverança, incentivando muitos e muitos a falar e escrever sobre o Cristo. Lucas foi um dos que mais foi instigado por Paulo a escrever os Evangelhos, e especialmente aos gregos, porque Lucas era um grego, e era um homem já formado como médico. Tinha condições de dar um polimento na palavra àqueles que eram o berço da cultura antiga, a Grécia. Então vejamos que o Cristo não deixou ninguém de fora, trazendo o quê? A esperança e, acima de tudo, a certeza de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque no mundo, nós achamos que a filosofia vai nos salvar, tirando nós do ostracismo, tirando de nós os questionamentos que tanto nós fazemos. Sim, ela nos ajuda. Mas quando nós entramos em contato com essa doutrina que nos mostra o antes e o durante e o depois, vai nos dar um balizamento que extrapola o que nós temos que fazer. Nós temos um elo que nos mostra que os processos reencarnatórios são contínuos. E como o Dino colocou, o Carlos também falou a respeito de evolução, nós crescemos também, nós adquirimos conhecimento no plano espiritual. Conhecimentos que são necessários para que nós possamos colocar em prática no mundo da carne.
Se assim não fosse, todos nós que reencarnássemos, reencarnaríamos simplesmente do ponto de partida onde nós saímos do último período reencarnatório. Imaginemos Públio Lentulus, se não houvesse o processo de conhecimento no plano espiritual e a mudança do seu parecer também no plano espiritual. Ele voltaria como Públio Lentulus, no caso, estaria Nestório, ou se voltaria como o Públio Lentulus, lá o Sura. Não haveria progresso. Por isso, nesses processos que nós observamos de reencarnação, desses vultos que nós conhecemos, eles também passam por as suas dificuldades. Porque são homens de têmpera, que não se dobram por qualquer coisa. Imaginemos dobrar o espírito Paulo. Só podia ser um Cristo, para demovê-lo da sua doutrina judaica. Porque a têmpera dele. No livro Universo e Vida mostra a trajetória desse espírito que foi Paulo. Foi Davi. Está lá no Ante a Grandeza Divina, que é o capítulo 2, fala a respeito da trajetória desse espírito que veio de Capela. Então nós observamos que esses grandes vultos que conhecemos, que trata da trajetória da vinda do Cristo, foram os precursores também dessa doutrina. O Cristo não os escolheu por acaso, mas pela têmpera, pela fibra. Por isso Emmanuel, quando ele se reencarna como Nestório, ele ainda tem o orgulho, a vaidade para ser trabalhada. Será que nós estamos hoje num processo também de conquista interior? Claro que sim. Este é o nosso melhor processo reencarnatório que temos hoje na Terra. Porque se nós falamos, fulano de tal, o personagem isto, aquilo, mas quanto tempo ele passou para resolver esses problemas todos, até ele chegar no ponto onde está? Então, nós estamos falando mais ou menos só de Nestório hoje, para que nós possamos perceber que nas reencarnações subsequentes, ele vai reencarnar praticamente quase como religioso e na área filosófica, moldando o seu caráter dentro de um processo que vai fazer com que ele desenvolva justamente a humildade. Porque quem está no processo da religião em si, você tem que mostrar e crescer em humildade para saber ensinar, para saber mostrar o quanto ele tem a doar. Porque o Cristo, o ser mais humilde que esteve conosco, mostrou bondade, amor e tudo, mas tinha acima de tudo também a disciplina. Ele não passava a mão na cabeça daquele que tinha o nariz empinado, como ele não passou a mão na cabeça de Públio Lentulus na época. Mas nós observamos que ele trabalhou com Pedro, com João e outros de uma maneira diferente, como ele trabalhou com esses espíritos mais voltados ao orgulho e à vaidade. Por isso que ele foi ao simples, porque ele já tinha uma ferramenta nesses espíritos altamente moldada na doutrina que ele iria divulgar, que era a humildade, o amor ao próximo. Pessoas simples que conseguiam conviver com os gentios, conviver com aqueles humildes, repartindo o sofrimento, como foi dito, né, Lu? Você começa por si só vivenciando o dia a dia daquelas criaturas e passam a se ajudar. Eu tenho assistido uma série de uns programas a respeito de atletas do fisiculturismo, do levantamento de peso, e há uma empresa patrocinando atletas em Angola. E lá nós temos a dificuldade.
Pessoas procurando fazer os seus processos de trabalho muscular, que não é fácil. Com índice baixo de proteína, mas tendo já um corpo escultural. Mas o amor, a junção entre aqueles que estão convivendo, faz com que eles se movam, um incentivando ao outro. Não são criaturas perfeitas também, mas eles se ajudam. Quando encontram apoio, eles entregam o resultado. Porque eles veem que aquilo que está presente à sua vida é uma tábua de salvação para livrá-los praticamente da miséria quase que absoluta. E nós hoje que estamos vivenciando quase que uma miséria absoluta em crescimento espiritual. Porque nós temos ainda as nossas dificuldades em encontrar dentro de nós essa roupagem nova que o Cristo quer imprimir em todos. Por quê? Ainda está presente orgulho, vaidade e condições que nós nem imaginamos dos nossos enfrentamentos morais. Mas este é o processo natural, forjando a todos nós num sentimento de que eu sou capaz de vencer a mim mesmo. Cada um de nós é capaz. Uns já vieram, fizeram o seu processo de redenção, mas não nos abandonaram. Estão sempre conosco. São os nossos espíritos protetores que assumem o compromisso de nos conduzir, aceitando ser os nossos espíritos protetores enquanto nós estivermos na carne, nos auxiliando no plano espiritual. Mas quantos outros no nosso processo reencarnatório estão presentes, como citamos a respeito de espíritos que renascem conosco para nos dar um pontapé inicial. No livro Sexo e Obsessão, de Filomena de Miranda, o espírito que reencarnou e foi o Marquês de Sade, reencarnou através da sua própria mãe, quando ele estava quando ele era Marquês de Sade. Um processo longo, porque ela, no plano espiritual, falou: olha, eu vou renascer, vou recebê-lo como filho, mas partirei logo. Olha, veja só como isto doeu nele já. Partirei logo. Quer dizer, que ele ficaria órfão cedo, com as suas dificuldades e tudo mais. Por isso é importante nós observarmos que esses espíritos que estão nos auxiliando não nos abandonam. Como Lívia não abandonou Públio Lentulus quando desencarnou. E no livro, como Nestório, a partir do momento que ele desencarna no circo também, quem foi Lívia que o recebeu no plano dos espíritos? Programando depois, novamente, várias encarnações junto com ele. Ou encarnada, ou no plano espiritual auxiliando. É necessário que nós pensemos o quê? Quem somos nós hoje? O que devemos fazer conosco? Que comportamento eu devo ter diante do que eu estou, com o conhecimento que eu tenho? É fácil? A pessoa fala, não. É impossível? Também não. É necessário termos compromisso, disciplina e sabermos que somos capazes sim de vencer as nossas dificuldades interiores. Deixaremos muita coisa para depois? Sim, com certeza. Mas o Cristo exige isso de nós, que sejamos melhores, perfeitos da noite para o dia? Também não. Mas deixarmos de praticar o bem? Não, isto não. Foi dito. Porque já é um compromisso muito grande de não sairmos vencedores daquilo que nós estamos pretendendo fazer. Espíritos melhores.
praticarmos o mal, hoje nós já pensamos 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes de não praticá-lo. Com toda certeza, ninguém aqui hoje quer praticar o mal, não é? O pensamento ainda vem, com toda certeza. Ah, mas vem. Eu venho, em mim tem. Mas se eu não praticar o mal, já é um progresso. Mas se eu começar a praticar o bem, é um progresso muito maior. Porque nos próximos processos reencarnatórios, isso já vai fazer parte da minha vivência normal e natural, que é o caminho de todos nós, como o Dino colocou muito bem aqui. Vou ser natural. Sejamos naturais na prática do amor e do bem, que com toda certeza iremos conseguir caminharmos muito mais rápido do que nós pensamos. Porque quando nós desencarnamos, falamos, poxa vida, pensei que seria mais difícil. Mas hoje eu sei que posso fazer. E os nossos espíritos protetores vão falar assim, você venceu mais uma batalha. Vamos nos preparar para outra? Quais os próximos passos que eu tenho que dar? Esse deve ser a minha resposta. Quais os novos passos que eu tenho que dar? Aí ele vai mostrar assim para nós a lista ainda que nós temos que fazer. E aí, vamos encarar? Com certeza. Porque na realidade, cada checklist que fizermos e diminuirmos uma má tendência, é um progresso. Por isso que esses espíritos que conviveram pessoalmente com Cristo, teve um papel fundamental nas nossas vidas de hoje. Vamos fazer a nossa prece, lembrando a todos que vamos depois para o passe, lembrando que o passe não é obrigatório, tá bom? Agradecemos, pois, o apoio de todos os nossos benfeitores que aqui estão, trabalhadores da esfera espiritual, que mantém nesta casa acesa a chama da esperança e do amor, e que possamos desfrutar deste ambiente, agradecendo também, não só a eles, mas também ao Cristo Jesus, que sempre trouxe a nós a esperança, a paz, e nos ensinando a prática do amor. E Deus, nosso Pai, este eterno Criador, que conosco está presente, pois somos todos frutos deste amor infinito. Queremos agradecer a estes que tanto nos auxiliam, nossos espíritos protetores, que, cientes dos nossos processos reencarnatórios, assumiram o compromisso de nos guiar e nos auxiliar no processo do nosso crescimento espiritual. Que a tua paz, Senhor, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.